Caros congressistas, caro Presidente da Mesa do Congresso, Fernando Ruas, meu colega no Parlamento Europeu, onde tem feito um trabalho excepcional, caro Presidente da Comissão Política, Pedro Passos Coelho, caro Presidente da Câmara de Espinho, caro Presidente da Distrital de Aveiro, caríssimo companheiro Santana Lopes, antigo Presidente e que foi, nunca o posso esquecer, o meu Primeiro-Ministro, caríssimos congressistas, militantes. Olho primeiro, muito rapidamente, para o passado, para dizer que quem, a partir da Europa, viu a situação desesperada de Portugal em 2011, essencialmente resultante da responsabilidade ou da irresponsabilidade dos socialistas, quem acompanhou o trabalho do nosso governo liderado por Pedro Passos Coelho, mês a mês, semana a semana, é testemunha privilegiada de como foi possível, com um enorme sentido de renúncia e de sacrifício dos portugueses, salvar o país da falência, devolver a credibilidade e o crédito ao Estado português, restaurar a confiança em Portugal e nos portugueses, seja na Europa, seja no mundo. Não há comparação entre o que éramos e o que de nós se dizia em 2011, aqui na Europa e por esse mundo fora, e o que somos e o que se diz aqui e agora, no mundo e na Europa, depois de 4 anos e meio de governação liderada pelo nosso partido. Fui testemunha na Europa da grande mudança de percepção sobre Portugal e os portugueses. É com orgulho por essa obra que eu digo que essa mudança foi liderada pelo PSD e nós temos de dizer obrigado a Pedro Passos Coelho, ao partido e aos portugueses por aquilo que fomos capazes e que eles foram capazes de fazer nestes anos. Teremos, é verdade, cometido erros. Todos nós teremos tido divergências desta medida ou daquela solução, aqui ou ali. Mas como ainda esta semana, a propósito do orçamento, lembrou o Presidente da República que acabamos de eleger, a política é a arte do possível. E eu quero dizer aqui alto e bom som, para que todos ouçam, se o mau, eu diria mesmo o péssimo orçamento de 2016, é o resultado medíocre da política como arte do possível, e parece mesmo que será, então aquilo que nós fizemos, que o PSD e o seu Presidente fizeram, é política, não como arte do possível, é mesmo política como arte do impossível. E quero dizer ao José Eduardo Martins que a nossa voz na Europa é tanto mais forte quanto mais credibilidade tiver o país. Por mais razão e mais arrojo que tivéssemos em 2011, ninguém ouvia aquilo que nós dizíamos. E hoje nós podemos falar de cabeça levantada, intervir e contar nas decisões muito mais do que contávamos nessa altura. Olhemos agora para o presente. O ciclo político mudou. Mudou com as legislativas em que vencemos, mas sem maioria suficiente para formar governo. Muitos acham que mudou com uma inovação do PS e da esquerda, ao fazerem a coligação de 3 ou 4 partidos minoritários que hoje apoiam o governo Costa. Mas, caros amigos, o PSD também inovou e também inova.
elegeu por maioria esmagadora para líder do partido e líder da oposição o anterior primeiro-ministro, que sem qualquer complexo e sem qualquer altivez se senta de novo nas bancadas do Parlamento e se senta aí para liderar a oposição. Por isso, caros militantes, muitos ainda não perceberam. O ciclo da mudança não se fechou ainda. Só se vai fechar amanhã com o encerramento deste Congresso. Porque a mudança não é apenas um governo do partido menos votado. A mudança é voltarmos às raízes e à cepa dos fundadores da nossa democracia, em que não era por não se ganhar o governo que se perdia a liderança do partido. Somos, pois, caros amigos, oposição responsável, séria, não demagógica, realista. Mas também devemos ser visível, aguerrida, combativa, apelativa, mobilizadora. Não podemos assistir ao desmantelamento das reformas, à regressão aos anos 70 e 80, ao regresso aos vícios e às ilusões do socratismo, sem denunciarmos com veemência e convicção os riscos e as ameaças que estão aí. Para não repetir aquelas de que mais se fala, escolho apenas duas. A primeira e mais flagrante, a educação. Porventura, a pasta mais importante para o futuro do nosso país e para a mobilidade social. O governo Costa está a fazer uma regressão de 30 anos. Cede na exigência e no rigor ao acabar com os exames no ensino básico, sempre na ilusão do igualitarismo socialista. Substitui os exames por um simulacro de provas de aferição, que primeiro são obrigatórias e mudam de ano e que depois passam a facultativas e intermitentes. São as provas pirilampo, que aparecem e desaparecem ao sabor dos zigue-zagues de António Costa e do seu ministro. Custa muito dizê-lo, mas nem a chamada dessindicalização da educação se conseguiu salvar. O governo Costa é hoje apenas uma marioneta nas mãos dos eternos dirigentes sindicais da educação. É um refém do braço armado do PCP. E os alunos, os pais, os professores são as cobaias deste sequestro sindical que está a fazer o governo Costa. A segunda área é a economia, o Ministério da Economia de António Costa. Este é um governo que se vê bem, porque é dura, que tem política fiscal. E parece que tem, há dúvidas, política orçamental. Mas o Ministério da Economia não existe. Não tem iniciativa. Pura e simplesmente desapareceu, ou melhor, nem sequer apareceu. A economia de António Costa resume-se hoje a um ministério, o Ministério dos Combustíveis. Um ministério que em cada semana anuncia uma medida nova, mas sempre a mesma. A gasolina e o gasóleo aumentaram mais 1 cêntimo. E, com isso, castiga as classes médias, diminui gravemente a competitividade dos transportes e das exportações e põe a nu a demagogia do governo Costa,
que prometeu que baixaria o imposto quando o preço do petróleo subisse. É este, meus amigos, o governo que temos. O governo de António Costa e da esquerda radical. A educação hipotecada aos sindicatos e a economia queimada a combustível. Somos, pois, oposição. Oposição clara, sem hesitações, sem meias tintas, sem tibiezas, como demonstramos e muito bem na votação do orçamento. Como oposição, não esperamos, não contamos, nem queremos que o Presidente da República faça oposição ou se substitua à oposição. A oposição cabe-nos a nós, não lhe compete a ele. Assim como, enquanto deputado europeu e vice-presidente do PPE, não é à Europa nem às instituições europeias que compete ou incumbe fazer oposição. E, por isso, não esperamos delas essa oposição. Mas, assim, como não contamos, nem queremos que o Presidente da República ou a União Europeia façam aquilo que a nós nos compete e só a nós, também daqui, desta tribuna, digo ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que se tem revelado o Presidente dos afetos e que sabe bem, como aliás vimos no último Congresso em Lisboa, no Coliseu, que nenhuma sala em Portugal lhe dedica mais afeto do que esta. Também julgo que é nosso dever dizer que, respeitando por inteiro a sua isenção e a sua independência, não espere do PSD, quando estiver em causa o interesse vital de Portugal, que renunciemos à oposição. Não vamos renunciar. Olhemos agora para o futuro. O que queremos de futuro? Que deve ser o PSD de futuro? Que conteúdo podemos dar à social-democracia à portuguesa já em meados do século XXI? Queremos ser um partido de quadros, de causas, semiconfessional, aqui ou ali com vergonha, timidez ou até arrependimento da obra feita? Queremos ser um partido de meias tintas, de manhas e artimanhas, que jura amor e fidelidade à Europa, mas tem porta-vozes mais radicais que o Bloco de Esquerda, que faz coligação com o Partido Comunista e com o Bloco, mas anda a flertar e cortejar o CDS todos os dias nas bancadas do Parlamento. É isso que queremos. Não queremos ser um partido hospedaria, um hospedeiro do Siriza, como é o PS, ou um partido refém, como é o PS, um partido refém do PCP e dos sindicatos mais retrógrados, que são hoje quem põe e dispõe, quem manda e desmanda no Partido Comunista Português. Que ideia e que estratégia devemos então ter para o PSD? O que queremos ser? Qual a grande causa que nos deve mobilizar para lá das contas boas e sãs? Que não haja ilusões. Terá sempre, mas sempre de estar presente a agenda das contas boas e sãs. Qual deve ser a grande causa dos próximos anos que o PSD deve trazer para o debate político? O PSD é um partido de massas, de militantes, com vocação maioritária, que aspira à maioria absoluta, e, quando isso não seja possível, a liderar governos de coligação com maioria absoluta. No seu ADN, o PSD é o partido das classes médias, das autarquias e dos territórios, dos setores mais dinâmicos da sociedade civil. E é esse ADN sociológico, é essa vocação maioritária que eu penso que temos de apelar. E aí, caros militantes, para ser sintético, eu só vejo um desiderato, um desígnio,
um sonho, um conceito para que dermos sentido e conteúdo à nossa agenda social-democrata no século XXI. E esse conceito, esse valor, esse desígnio é a mobilidade social. O PSD deve ser, no século XXI, o partido da mobilidade social. Que cada português possa progredir, possa subir na escala social, económica, cultural, que possa oferecer à geração seguinte, dos filhos e dos netos, a capacidade de ascender, de melhorar, de progredir. O sonho que o PSD deve levar aos portugueses, a aspiração que deve levar a cada família portuguesa e a cada votante potencial é a mobilidade social, que representa igualdade com liberdade, justiça com iniciativa. Combina o combate à pobreza, à desigualdade, à exclusão, com a iniciativa individual, com o empreendedorismo individual, com a liberdade de espírito e a liberdade de ação. Caros amigos, para atingirmos essa mobilidade social, temos de captar a militância mais dinâmica, tal como nos anos 74 e 75, as mulheres e os homens mais empreendedores, mais livres, mais descomplexados, mais desprendidos. Temos todos os meios operacionais para o fazer. Os núcleos urbanos e de meios universitários podem abrir-se às startups, porque esses jovens que estão a lançar as empresas do futuro, para eles o socialismo não é solução. Porque eles acreditam na iniciativa, acreditam na capacidade de triunfar, acreditam na capacidade que têm de ir mais longe. E no caso dos outros núcleos e secções, faço uma proposta arrojada, que alguns consideram até provinciana ou paroquial, mas façam uma lista dos emigrantes do vosso concelho. Contactem os imigrantes, os que saíram há muito e os que saíram há pouco, porque neles está o gene da aventura, da capacidade de querer melhorar, a vontade de fazer melhor, de fazer por si, de não estar encostado ao Estado, de se libertar na sociedade civil. Se nós nos lembrarmos que em Portugal o grande salto económico se deu nos anos 60, porque nós fomos capazes de pegar nas remessas dos imigrantes e na cultura democrática e progressista que eles trouxeram para as nossas aldeias e para a nossa paisagem, foi aí que nós demos o grande salto. Nós temos hoje, com todas as tecnologias disponíveis, se cada secção fizer o seu trabalho, nós temos possibilidade de criar aqui uma rede que modernize o partido e que nos ponha na vanguarda desta agenda, que é a agenda social-democrata do século XXI, a agenda da mobilidade social. Caros amigos, vou terminar, porque acredito profundamente na mobilidade social como uma grande bandeira do PSD para os próximos anos. Porque hoje se cumprem 40 anos sobre a aprovação da Constituição da República, eu arrisco aqui, ouso aqui, fazer uma proposta socialmente fraturante, uma proposta de ruptura e de inovação social. Uma proposta que rompa com a estrutura estratificada, elitista, oligárquica da sociedade portuguesa. Caros militantes, caros congressistas, por que razão, ao fim de 40 anos de regime constitucional, e ao contrário de tantos países do nosso espaço, nós continuamos, no dia-a-dia, nas instituições públicas e nas privadas, a diferenciar as pessoas no tratamento entre aquelas que são doutores, engenheiros e arquitetos e aquelas que são as restantes. Não terá chegado o momento de, ao menos nos documentos oficiais, nos atos públicos e nas instituições do Estado,
abolirmos esta diferença entre portugueses com título e portugueses sem título. Arrisco esta proposta com plena consciência de que as mentalidades e as culturas não se mudam por decreto e que anda aqui, à volta dos títulos, dos doutores, dos mestres, dos engenheiros, dos arquitetos, muita ilusão e ilusionismo de mobilidade social. Mas eu creio que a sociedade portuguesa e um partido vanguardista e progressista como é o PSD está maduro para liderar essa reforma. A esquerda portuguesa enche a boca com a igualdade e a equidade, mas nunca foi capaz de romper com esta espécie de aristocracia cultural ou de nobreza de toga que empesta, empata e emperra a sociedade portuguesa. Faço, por isso, este desafio aos deputados do PSD e, em particular, aos da JSD, como medida simbólica, mas expressiva, nos 40 anos da Constituição, no que respeita aos documentos, atos e órgãos públicos que se decreta a abolição do tratamento com base na discriminação universitária, que se acabe com a discriminação com base nas qualificações escolares. Eis um tema fraturante socialmente, que alguns vão dizer que é só simbólico, que é só cerimonial e que é só protocolar. Mas, meus caros militantes, alguns dos problemas que nós tivemos quando defendemos o ensino técnico, quando defendemos o ensino profissional, quando defendemos o ensino dual, quando defendemos outro tipo de experiências que são patamares e ascensores de mobilidade social, resultam precisamente de nós continuamos a viver nesse maravilhoso país que é o país dos doutores. Caros amigos, queria por isso dizer-vos, este é realmente um passo simbólico, mas é um passo inicial naquele que eu penso que deve ser o grande desígnio do PSD para estes anos que temos agora à frente e para a alternativa que temos de construir e que é a mobilidade social enquanto combinação equilibrada entre liberdade e igualdade, entre iniciativa e justiça. E por isso peço ao Presidente Passos Coelho, a quem auguro, com a sua resiliência, resistência e determinação, que será o próximo Primeiro-Ministro de Portugal, que aceite este contributo para o programa e para o nosso desafio programático, o contributo da mobilidade social. Muito obrigado.